A sétima arte, também conhecida como cinema, passou por uma notável evolução desde seus primórdios. As primeiras experiências de imagens em movimento até as tecnologias e narrativas cinematográficas sofisticadas de hoje. O cinema percorreu um longo caminho. Os experimentos iniciais de captura de imagens em movimento foram realizados por inventores como Louis de Prince e Thomas Edison. O cinematógrafo dos irmãos Lumière, inventado em 1895, é frequentemente considerado o precursor do cinema moderno. Eles exibiram curtas-metragens para o público, marcando o início do cinema como uma forma de entretenimento. A era do cinema mudo foi uma época de experimentação, criatividade e crescimento na história do cinema. Muitas das técnicas e abordagens narrativas desenvolvidas nessa época continuam a influenciar a produção cinematográfica até os dias de hoje. A era do cinema mudo viu o surgimento de astros e estrelas do cinema, como Charlie Chaplin, Mary Pickford e Rudolph Valentino. Esses atores e atrizes eram amplamente reconhecidos e adorados pelo público. O cinema mudo permitiu que filmes fossem exportados e assistidos em todo o mundo, contribuindo para o início da indústria cinematográfica internacional. O cinema mudo viu muitas inovações técnicas, como o desenvolvimento de técnicas de filmagem e edição, efeitos especiais primitivos e o uso de cenários impressionantes. Além do entretenimento, o cinema mudo também foi usado como meio para abordar questões sociais e políticas da época. Por exemplo, o filme Nascimento de uma Nação de 1915 de Griffith, apesar das controvérsias, abordou temas raciais e históricos. Em 1926, a Warner Bros. Introduziu o sistema de som Vitaphone, uma gravação de som sobre um disco, até que em 1927 a Warner lançou o filme The Jazz Singer, O Cantor de Jazz, um filme musical que pela primeira vez na história do cinema tinha alguns diálogos e cantorias sincronizadas, aliadas a partes totalmente sem som. Então, em 1928, o filme The Light of New York, Luzes de Nova York, também da Warner, se tornaria o primeiro filme com som totalmente sincronizado. O surgimento do cinema sonoro na década de 1930 marcou o declínio gradual do cinema mudo. Muitos cineastas, atores e estúdios tiveram que se adaptar ao novo formato de som, e isso levou a mudanças significativas na indústria cinematográfica. A Era de Ouro de Hollywood, que estendeu das décadas de 1930 a 1950, foi um período notável na história do cinema americano e mundial. Durante essa época, Hollywood produziu uma série de filmes icônicos e estabeleceu padrões para a produção cinematográfica. Durante a Era de Ouro, os grandes estúdios de Hollywood, como a MGM, a Warner Bros., Paramount, a 20th Century Fox e a RKO, exerciam um controle significativo sobre a produção, distribuição e exibição de filmes. Isso levou à criação do sistema de estúdio, onde os atores e diretores estavam sob contrato exclusivo com os estúdios. Durante esse período, uma ampla variedade de gêneros cinematográficos floresceu, incluindo os musicais, como O Mágico de Oz, de 1939, os filmes de gangster, como Scarface, de 1932, os filmes de aventura e O Vento Levou, de 1939, e os filmes de guerra, como Casablanca, de 1942.
Em 1934, foi implementado o Código de Produção de Reis, também conhecido como Código de Reis. Este código estabeleceu diretrizes rígidas sobre conteúdo moral e ético em filmes, limitando temas como violência, sexualidade e linguagem. O código influenciou a produção de filmes por várias décadas. Durante a Era de Ouro, diretores talentosos como Alfred Hitchcock, Frank Capra, Howard Hawks e John Ford trabalharam em filmes icônicos que continuam a ser apreciados até hoje, como Um Corpo que Cai, O Poderoso Chefão e O Rastros de Ódio. A Era de Ouro também testemunhou avanços significativos em efeitos visuais e técnicos, incluindo o uso de miniaturas, técnicas de maquiagem, cinematografia inovadora e cenários elaborados. O fim da Era de Ouro pode ser associado a várias mudanças na indústria, como o crescimento da televisão na década de 1950 e as mudanças culturais que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. A Era de Ouro deixou um legado duradouro na indústria cinematográfica, com muitos dos filmes produzidos nesse período ainda sendo considerados clássicos. O período, que abrange as décadas de 1960 a 1980, foi marcado por uma série de novas ondas e tendências no cinema global. Essas décadas foram um momento de agitação criativa e inovação, em que cineastas desafiaram convenções estabelecidas e trouxeram novas abordagens à sétima arte. No Brasil, o cinema novo emergiu nos anos 1960, com uma resposta à comercialização exerciva de filmes. Cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos trouxeram histórias mais realistas e politicamente engajadas, frequentemente abordando questões sociais e políticas. Os anos 1970 viram o surgimento de filmes de gênero populares, como os filmes de terror de John Carpenter, os filmes de ação de Clint Eastwood e os filmes de ficção científica de George Lucas e Steven Spielberg. Filmes como Star Wars, de 1977, e Tubarão, de 1975, ajudaram a estabelecer o conceito de blockbuster. Nos anos de 1970, ocorreu uma renovação do cinema americano, com diretores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Robert Altman produzindo filmes inovadores. A era contemporânea do cinema, que abrange desde a década de 1990 até os dias atuais, é um período caracterizado por uma ampla diversidade de estilos, gêneros e abordagens cinematográficas. Desde a década de 1990, o cinema independente ganhou destaque, com diretores independentes produzindo filmes de baixo orçamento que muitas vezes exploraram narrativas não convencionais e temas pessoais. Festivais de cinema como Sundance, Cannes e Toronto desempenham um papel importante na promoção de filmes independentes e na descoberta de novos talentos. O uso da tecnologia digital na produção cinematográfica transformou a maneira como os filmes são feitos. Os efeitos visuais avançados tornaram-se uma parte integral da maioria dos filmes de grande orçamento. Filmes como Matrix, de 1999, e a franquia Senhor dos Anéis, iniciada em 2001, demonstraram as possibilidades de tecnologia digital. Houve um aumento na conscientização sobre a importância da diversidade e da representação no cinema. Filmes como Pantera Negra, de 2018, e Parasita, de 2019, receberam reconhecimento por destacar questões de diversidade e inclusão. A acessão das plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus alterou significativamente a forma como os filmes são distribuídos
e consumidos. Os filmes agora podem ser lançados diretamente em plataformas de streaming, o que impacta os modelos de negócio tradicionais do cinema. Cineastas contemporâneos continuam a explorar novas formas de contar histórias e linguagens visuais. Filmes como Cães de Guerra, de 2016, usam narrativas não lineares, enquanto obras como Birdman exploram a ideia de planos sequência longos. A era contemporânea do cinema é caracterizada por uma diversidade de vozes, estilos e abordagens, com cineastas explorando temas variados e adotando tecnologias em constante evolução para criar experiências cinematográficas inovadoras. Essa era também testemunhou uma crescente conscientização sobre questões de diversidade, inclusão e representação no cinema.